Esse vídeo não é bem um vídeo, é só um áudio, então eu sugiro que você ouça enquanto realiza uma daquelas tarefas que nunca demandam 100% da sua concentração. Lavar a louça, pendurar a roupa, varrer o chão. Se ao final dessa empreitada multitarefa, você e eu tivermos feito tudo direitinho, a parte de fora vai estar limpa e arrumada. Esse é o seu trabalho. E a parte de dentro vai estar preenchida com surpresas, informações e talvez até um jeito novo de olhar para a história da humanidade. Esse é o meu trabalho, é a minha parte. O textão que eu escrevi e que agora eu vou ler para você tem duas fontes básicas. Um ensaio biográfico que Paulo Leminski escreveu sobre Trotsky em 1986 e Os Irmãos Karamazov, o influente romance de Dostoiévski, publicado mais de um século antes, em 1880. Você não precisa ter lido nada disso para compreender o que segue, mas se ao final da nossa conversa você tiver um mínimo de curiosidade de ler, esse é um sinal de que valeu. Parte 1. A parte em que fazemos uma abordagem escandalosamente curta da Revolução Bolchevique, adequada tão somente à linha de raciocínio que juntinhos nós vamos traçar aqui. O Brasil pode se envergonhar de só ter acabado com a escravidão em 1888, com a Lei Áurea. Em termos mais práticos, a realidade é até mais dura, porque em 1910 a Marinha Brasileira ainda tinha, dentro das suas embarcações, um sistema que, para todos os efeitos, era escravagista, inclusive com chibatadas e outros castigos físicos, o que resultou na Revolta da Chibata, ocorrida naquele ano. A Rússia sofre de uma vergonha histórica muito similar. Por lá, o feudalismo chegou muito perto da entrada do século XX. A servidão no campo só foi abolida por lei em 1861. E, como a escravidão no Brasil, a lei também demorou para pegar. As condições do servo e do escravo não são idênticas, claro, mas partilham das mesmas injustiças, e a principal delas é a impossibilidade de escolher o próprio destino. O escravo pertence ao senhor, o servo pertence à terra do senhor. Nenhuma das duas existências é agradável. Essa Rússia, atrasada e eminentemente rural, começou a se industrializar, e nesse período tudo vinha de fora: as ferramentas, as máquinas, as tecnologias e as ideias, com destaque especial para o marxismo. Num cenário de imensas instabilidades políticas, com a autoridade do czar se decompondo, algum tipo de modernização da vida política parecia inevitável desde a virada do século XIX para o século XX. E, ironicamente, foi o regime do czar que tratou de acelerar a marcha histórica. Em 1905, manifestantes marcharam pacificamente até o Palácio de Inverno, em São Petersburgo. Eles foram até lá para entregar uma petição ao czar Nicolau II. Eles pediam melhores condições de vida. Eram demandas honestas, tipo uma jornada de trabalho de 8 horas, ao invés de 14 ou 15. Essa manifestação foi recebida a tiros, e a brutalidade que se viu ali abriu caminho para greves em massa, revoltas no campo, motins nos quartéis e a cereja desse bolo de caos e novidades: o surgimento dos sovietes. Esses eram pequenos conselhos de operários, camponeses e soldados que tentavam se organizar para fazer por si e pela comunidade ao redor aquilo que o Estado não fazia. Com o antigo regime caindo de podre, os sovietes ganharam mais e mais importância na vida russa. Em fevereiro de 1917, eles conseguiram finalmente derrubar o czar.
só que não conseguiram tomar o poder. Isso só aconteceria em outubro de 1917 e aconteceria apenas em termos, porque àquelas alturas o Partido Bolchevique e seus líderes já tinham se consolidado como mentores da Revolução. Georgy Plekhanov foi um menchevique, portanto, da minoria. É a ele que Paulo Leminski recorre quando tenta explicar o papel dos sovietes na Revolução. Abre aspas. Plekhanov desconfiava, como Trotsky antigamente, que esse modo de conduzir a luta revolucionária acabaria por conduzir a ditadura do partido sobre a massa trabalhadora, num sistema vertical, onde desapareceria qualquer noção de democracia proletária, aquela democracia que tinha nascido espontaneamente nos sovietes. O que Plekhanov não levava em conta é que a massa insurreta já tinha tido a sua chance, já tinha tido o poder nas mãos em fevereiro de 1917 e o tinha deixado escapar para as mãos da classe dominante. Membros das velhas classes industriais, pequenos burgueses educados e funcionários profissionais. Dessa vez, o poder não ia voltar para a classe dominante, iria para as mãos de uma elite completamente nova na história do mundo. Uma elite não de proprietários ricos, militares, terras-tenentes ou donos de grandes fortunas, mas sim para as mãos de um grupo de revolucionários profissionais, agindo sob a inspiração de uma doutrina e de um credo filosófico e ideológico. Os bolcheviques iam sair do esgoto da clandestinidade para as luzes da sala do trono. Fecha aspas. E da sala do trono, os bolcheviques promoveram transformações profundas na sociedade russa. Em poucas décadas, foram do arado de madeira à bomba atômica e aos Sputniks. Tudo isso enquanto lidavam com as dificuldades herdadas do antigo regime e com alguns dos maiores conflitos militares da história da humanidade. A Revolução teve seus méritos e seus horrores também. Esses horrores não são apenas fantasias da propaganda ocidental, são um fato inerente a qualquer processo revolucionário. Com muita frequência, os episódios mais violentos são atribuídos ao gênio de Stalin. Mas a verdade é que mesmo Trotsky, quase sempre estereotipado como o mais intelectualizado e letrado dos líderes revolucionários, tomou decisões sangrentas, principalmente quando teve o cargo de comissário de guerra. Aspas. Kronstadt era uma fortaleza naval russa, no mar da Finlândia, perto de Petrogrado. Seus marinheiros estiveram entre os primeiros bolcheviques, combateram pela Revolução e mantiveram sempre alto espírito de luta. Sobretudo, adoravam Trotsky, que chegou a ser levado em triunfo por eles. Quando essa importante guarnição se desiludiu com o governo bolchevista e pediu a devolução do poder aos sovietes, Trotsky não teve dúvidas, cercou a fortaleza, tomou-a a ferro e fogo e seus líderes foram liquidados pela polícia ou pela justiça militar. O episódio de Kronstadt mostrou que o comissário de guerra não estava ali para brincadeiras. Fecha aspas. A Revolução Bolchevique é um certo ponto de encontro de contradições históricas. Ela é idealizada por materialistas, que por coerência deveriam se manter longe de idealizações. E ela também não escapa da deturpação dos fatos, promovida por anos de propaganda antissoviética. Às vezes é tudo verdade, às vezes é tudo mentira, mas sempre é tudo muito complicado. E, ironia das ironias, são as simplificações que complicam tudo, que dão complexidade à coisa. Até hoje, o mundo se pergunta se foi bom ou se foi ruim, antes mesmo de entender o que foi, como foi. Em 1986, Paulo Leminski escreveu um ensaio biográfico sobre Trotsky, um dos líderes da Revolução. É dali que eu tirei as citações que eu fiz anteriormente. A vida de Trotsky é o assunto principal desse texto, claro, mas entre um parágrafo e outro, Leminski sutilmente vai propondo um novo olhar da Revolução. E tudo parte de uma ideia que parece muito pouco séria, porque parece meio mística e meio conspiratória. Que ideia? Um livro de ficção escrito em 1880
teria profetizado em detalhes a revolução que só viria em 1917. Abre aspas. Os artistas são, realmente, as antenas da raça. Fecha aspas. Assim escreveu Paulo Leminski. Parte 2. A parte em que explicamos o que acontece quando um homem passa tempo demais pensando num livro que ele leu. Os Irmãos Karamazov. Esse é um romance escrito em 1880 por Fyodor Dostoiévski. Nesse clássico definitivo da literatura russa, a gente conhece a história do Papai Karamazov, que teve o trágico destino de ser assassinado por um de seus filhos. Não diremos qual. Mas quem são os irmãos que dão título ao livro? Alyosha, que sempre teve pendores místicos, é um monge num mosteiro. Ele vive imerso em questionamentos morais e em julgamentos internos, em que tenta distinguir o bem do mal. Ivan, outro filho, foi estudar na Europa Ocidental. Voltou para a Rússia todo ocidentalizado. E ele vive chocado com a barbárie da sua terra natal. Esse é todo racional, pragmático, científico. Já Dmitri é o filho impulsivo, conduzido apenas por ímpetos primários. Esse só quer saber de beber e transar. Há ainda um quarto filho, Smerdyakov, só que esse é bastardo. Vive numa condição servil dentro da família, não tem direito à herança e não é tratado como um filho de verdade. Nos concentremos então nos outros três, os filhos de verdade. Alyosha é o ser moral, interessado em distinguir o bem do mal. Ivan é o homem racional, lógico e pragmático. Dmitri é o irmão animalesco, guiado tão somente por seus instintos. Esses três formam o que se chama de trio freudiano. São três personagens que representam as três divisões básicas da mente proposta por Freud. Dmitri é o id, a parte instintiva e impulsiva, que é prazer imediato. Ivan é o ego, é o eu racional, que tenta equilibrar tudo. Alyosha é o superego, aquela consciência moral, uma espécie de juiz interno. O trio freudiano, na ficção, é um tropo. E tropo é um recurso narrativo, uma figura de linguagem, um lance de roteiro. A palavra vem do grego tropos, que significa volta ou desvio. Tropo, portanto, é esse desvio que uma história pega para dizer alguma coisa sem dar muito na cara, sem ser muito literal. E o que a presença do trio freudiano numa história diz, sem dizer, é que as estruturas sociais são moldadas à imagem e semelhança das estruturas da mente. Faz sentido. A humanidade cria tudo de dentro para fora. Primeiro a gente imagina e depois a gente materializa. E isso vale para tudo. A nossa cultura, a nossa arte, as nossas máquinas e seguramente as nossas estruturas sociais também. Tudo que é matéria agora já foi só imaginação um dia. Tudo que está exposto fora já teve escondido lá dentro. Às vezes, escondido até demais. E é isso que nos leva ao quarto irmão, Smerdyakov, o Karamazov bastardo que é tratado como servo dentro da família. Se os três filhos legítimos formam um perfeito trio freudiano, que espaço haveria para um Smerdyakov? Smerdyakov é o inconsciente. Como um bastardo forçado a viver escondido num porão, ele vive com raiva da família e ele carrega em si sentimentos inconfessáveis, como ressentimento e inveja. Como ele só sente o inconfessável pela família, ele nunca confessa. É o filho mais calado de todos. Ao longo do romance de Dostoiévski, as interações entre os irmãos simulam as interações entre as estruturas da mente. Dmitri, Ivan e Alyosha não apenas representam id, ego e superego, eles se comportam como tal. E no fim da história, todo mundo descobre que renegar Smerdyakov ao porão e à servidão
É uma coisa perigosa e de consequências imprevisíveis. Da mesma maneira que recalcar toda a nossa tralha emocional no inconsciente tem lá os seus riscos. Essa correspondência é quase mística. O que está dentro é o que está fora. Ou, para colocar em termos mais herméticos, o que está no alto é como o que está embaixo. Se usamos nossas mentes para organizar o mundo ao redor, é de se esperar que o mundo ao redor reproduza de alguma forma os padrões das nossas mentes. Quando Dostoiévski escreveu Os Irmãos Karamazov, Freud ainda não tinha idade para compreender nem os roteiros de uma Peppa Pig. Então, quando Freud finalmente leu a saga da família Karamazov, esse romance já era um clássico consolidado. Apesar disso, foi Freud quem elevou o livro a um novo patamar. 50 anos depois da publicação de Os Irmãos Karamazov, ele publicou Dostoiévski e o Parricídio, um ensaio que deixa claro quão influente Dostoiévski foi para Freud e, por consequência, para toda a psicanálise e tudo que se desdobraria a partir dela. Freud, então, é o leitor mais importante de Dostoiévski. É o que conseguiu extrair dali o mais precioso sumo. Não apenas entendeu a obra, sistematizou a literatura de Dostoiévski, partiu da ficção para bolar um sistema que nos ajuda a compreender a mais íntima das realidades, a realidade da mente, a realidade interna. Parte 3, a parte em que se revela como, afinal, os irmãos Karamazov conseguiram profetizar a Revolução de 1917. Se Freud foi o leitor mais importante de Dostoiévski, quem poderia ser o segundo mais notável? Eu tenho um nome, mas é mais honesto apresentar esse nome depois de uma confissão e uma ressalva. É que o meu palpite é enviesado. Ele é direcionado pelo meu desejo de valorizar aquilo que me é próximo, aquilo que contribuiu com a minha formação e com a minha identidade. É um palpite enviesado pelo pertencimento e pelo amor, viés justo, honesto, mas que é um viés mesmo assim. E segundo esse viés, o segundo comentarista mais importante da obra de Dostoiévski é Paulo Leminski, que frequentou as mesmas salas de aula que eu frequentaria anos depois e que mijou fora das mesmas privadas, dos mesmos bares, que também me viram falhar a pontaria muitas vezes. Paulo Leminski foi um gênio e uma de suas genialidades foi perceber que os irmãos Karamazov, de alguma forma, profetiza a Revolução Bolchevique. Ele escreve, abre aspas, os artistas dizem vão mais fundo que os colecionadores de dados e datas. Se você quer entender a Rússia, não perca tempo lendo manuais de história. Comece logo lendo Os Irmãos Karamazov, de Dostoiévski. Os Irmãos Karamazov não só retrata com perfeição a Rússia passada e presente em suas estruturas mais profundas, mas ainda prefigura uma Rússia por vir. Quando Dostoiévski escreveu esse romance, Freud apenas engatinhava, mas nele já se encontra todo o fundamental da teoria freudiana, a luta do pai com o filho pela posse de uma mulher. O velho Karamazov e Dmitri disputam os favores de Grutchenka. O parricídio, o assassinato do pai pelo filho, para Freud, é o parricídio primordial que funda a civilização. E toda a revolução social de grandes proporções é uma luta dos filhos contra a tirania dos pais. Pais, padres, patrões, padrões. Após o que, o ciclo recomeça. Os filhos assumindo o poder que um dia foi dos pais. Os filhos destroem os pais porque querem ser como eles. Quando um dos Karamazov mata o pai, começa a Revolução Russa, esse terremoto histórico. Fecha aspas. Leminski talvez soubesse que a abordagem que ele estava propondo para analisar a Revolução Bolchevique poderia chocar alguns marxistas. Aqui, o texto mostra um gênio cauteloso, talvez meio envergonhado de ser gênio, quase pedindo desculpas pela sua genialidade. Abre aspas. Esse estudo, porém, quer partir de um pressuposto diferente.
o de que o de dentro é o de fora, e o de fora é o mais de dentro. Não só a história traz a marca dos indivíduos que a fazem, mas também é interiorizada pelos indivíduos que a vivem. Para os fanáticos pela objetividade e pela precedência do coletivo, poderá parecer indecente pretender que um mero romance pudesse ser um profeta e já conter em si todas as estruturas de um grande evento histórico que só aconteceria 40 anos depois. Essa indecência, se indecência é o nosso ponto de partida. Fecha aspas. Leminski enxerga na Revolução Bolchevique, na Revolução de 17, uma representação ampliada dos eventos descritos em Os Irmãos Karamazov em 1880. Na literatura de Dostoiévski, a ficção se desenrola nos limites da família. Na dura realidade da Revolução, tudo é ampliado, da pequena escala do núcleo familiar para a grande escala da sociedade. Mas quem é quem nessas histórias? O papai Karamazov é claramente o regime do czar. Um regime que controla uma sociedade repleta de Ivans, Dmitris, Aliotias e Smerdiakovs. Não escapa ao olhar atento de Leminski que a Revolução, mesmo sendo de inspiração marxista, se organizou de maneira freudiana, na medida em que os revolucionários se dividiram em categorias que emulavam as personalidades desses irmãos e, por extensão, as estruturas mentais representadas por eles, id, ego e superego, para entender a exatidão e a preciosidade dessa correspondência entre os revolucionários de 17, os irmãos Karamazov e as estruturas da mente no modelo freudiano, voltemos a Leminski. Abre aspas. Os sovietes eram assembleias de uma democracia popular e proletária espontânea. O partido bolchevique funcionava diferente. Era, no seu cérebro e no de seu coração, uma concentração de intelectuais militantes, na maioria de origem não operária, fortemente centralizada, equipada filosoficamente com o marxismo, um produto cultural sofisticado, muito acima do imediatismo dos operários e camponeses soldados da Rússia do czar Nicolau. Na hora em que os Aliotia viraram Dmitri, surge Ivan, a consciência de fora. Fecha aspas. Esse trecho pede uma reflexão mais aprofundada para ser totalmente compreendido. Os sovietes eram conselhos populares, operários, camponeses e soldados tentando organizar a vida das suas comunidades, no momento em que o poder central do czar falhava e deixava faltar tudo em termos de recursos e serviços. Nesses conselhos conviviam ideologias distintas e foi assim até que o partido bolchevique ganhasse a supremacia ideológica dentro deles. Ou, nas palavras de Leminski, abre aspas, na hora em que os Aliotia viraram Dmitri, surge Ivan, a consciência de fora. Fecha aspas. Quem são os Aliotia que viraram Dmitri? O povo russo, reunido nos sovietes. Eles se organizaram como Aliotia, que é o Karamazov mais moral, que corresponde ao superego. Mas as instabilidades e os rigores do período pré-revolução estavam levando a coisa para um caminho perigoso, um caminho cheio de um ódio disperso e desarticulado, um ódio como o do Dmitri, o Karamazov animalesco e instintivo, que corresponde ao id freudiano. É nessa hora que chega a ideologia bolchevique, apontada por Leminski como Ivan Karamazov, ou o ego da revolução. E esse, para mim, é o clímax da leitura freudiana que Leminski faz da Revolução de 17. O partido bolchevique é Ivan, ou o ego da revolução. Ele não diz isso, não de maneira tão explícita, não sem recorrer ao tropo, não sem pegar o desvio e falar de Ivan. Ele é cuidadoso nesse texto, cuidadoso e hábil, porque ele pega um desvio pelo território do imaginário, território que nesse caso é seguro, já que costuma ser menos frequentado pelos materialistas mais convictos.
Leminski aqui é um gênio aprontando das suas. E quando ele identifica os bolcheviques como o ego da revolução, que não por acaso levaria o seu nome, coisa egóica, né? Revolução Bolchevique, ele abre todo um novo portal de compreensão histórica. Parte 4. A parte em que a comparação entre a trama dos Karamazov e a história da Revolução Bolchevique deságua numa assintosa análise freudiana do marxismo. Em uma dessas frases mais citadas que compreendidas, Freud estabelece que o eu não é o senhor em sua própria casa. Ele se referia ao ego, estrutura da mente com a qual nós costumamos nos identificar, ignorando todo o restante das complexidades mentais e, sobretudo, o poder do inconsciente. Transferida para a Revolução de 17, essa constatação apontaria para a fragilidade do poder bolchevique mesmo nos tempos implacáveis de Stalin. Aliás, principalmente nos tempos de Stalin, que equivalem ao auge do ego, compreendido como controle do partido sobre a sociedade, e também ao auge do recalque. Em termos freudianos, recalque é soterrar no inconsciente, é fazer com determinados conteúdos mentais aquilo que a família Karamazov fez com os Merdjakov. E não foi exatamente isso que Stalin fez ao apagar Trotsky e tantos outros dos registros oficiais? Ele não recalcou essa gente? Será que não está aí mais um paralelo que se torna possível depois que a gente cruza aquele portal de compreensão histórica discretamente aberto por Leminski? Porque o ego, como Stalin, recalca tudo aquilo que ameaça o seu controle ou ilusão de controle. Mas nem essa constatação pode servir de justificativa para ver em Stalin apenas um burocrata cruel, como sugere a propaganda ocidental. Essa é uma figura multifacetada, complexa. Leminski não cai nesse erro. Ele escreve, abre aspas, nenhum político do século XX pode, nem de perto, rivalizar com o que Stalin realizou. Durante 30 anos, de 1924, morte de Lenin, até 1953, ano de sua morte, a presença absoluta de sua vontade sem limites se confundiu com a Revolução, a Bandeira Vermelha e a construção do comunismo na Rússia e alhures. Já se disse que ele assumiu o poder numa Rússia com arados de madeira e, ao morrer, deixou uma nação armada com bombas atômicas a um passo dos Sputniks e viagens espaciais. A segunda potência da Terra em poderio militar e industrial. Dele só se pode falar em termos superlativos. Seus crimes são tão grandes quanto suas realizações. Dele só se pode falar como quem fala de um furacão, de um terremoto, de um cataclismo. Ao construir o comunismo russo, dando prosseguimento à Revolução Bolchevique, Stalin é um divisor de águas na história do século XX. Fecha aspas. Embora simpatizasse mais com Trotsky, Leminski não se arrisca a dizer que Trotsky teria conduzido o ego da Revolução com menos recalque que Stalin. Abre aspas. Ninguém sabe como teria sido a história que não houve. De uma coisa, porém, não deve haver muita dúvida. Não seria muito diferente da Rússia de Stalin, pelo menos quanto à perseguição dos objetivos essenciais. Os bolcheviques formavam um grupo extremamente homogêneo do ponto de vista ideológico. Quem sabe Lenin e Trotsky não teriam recorrido a métodos tão brutais para implantar o comunismo na Rússia, mas talvez, sem esses métodos, o comunismo enquanto sistema continuaria ainda no papel e na partitura de Marx. Diante da brutalidade milenar da sociedade de classes, para lançar as bases do socialismo, era preciso concentrar séculos de horror em décadas. Os bolcheviques, conforme uma fantasia erótico-heróica de Trotsky em seu Minha Vida, cultivavam a fantasia de estar vingando Espartacos e todos os escravos da antiguidade.
os servos da Idade Média, os operários ingleses do século XVIII, todos os oprimidos, os explorados, os diminuídos. Sem saber, perseguiam aquilo do Evangelho. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, pois eles serão saciados. Mas não eram as belíssimas abstrações do Sermão da Montanha que os bolcheviques buscavam. Eles queriam a industrialização, a plenitude material, o fim da fome, o fim da ignorância, a vida sem medo nem insegurança, o cessar das guerras, o término da pré-história, a célebre passagem do reino da necessidade para o reino da liberdade. Todos eram homens do século XIX, fazendo da ciência um fetiche e da razão um absoluto, mesmo quando negaram fetiches e absolutos. O projeto bolchevique era presidido pela razão técnica. Pela primeira vez na história, a ideia, uma ideia, assumia o controle das forças cegas do irracionalismo da sociedade de classes. Fecha aspas. E o destaque dado à ideia, uma ideia nesse trecho, leva à constatação de uma certa natureza paradoxal do marxismo. Abre aspas. Novo paradoxo. O marxismo, que sempre afirmou o primado da matéria e o caráter materialmente determinado das ideias na história, inspira um movimento histórico regido por uma ideia, como nenhum outro. Fecha aspas. Aqui, mais uma vez, Leminski se revela cuidadoso, até escorregadio. É um malandro. Nas entrelinhas, ele está dizendo que o marxismo tem um caráter idealista que ele nega, ou pior, recalca. Afirmou o primado da matéria, mas inspira um movimento histórico regido por uma ideia, como nenhum outro. Leminski, nesse parágrafo, antecipa em 40 anos a famosa frase de Slavoj Žižek, o filósofo que só dia desses bancou dizer que existe mais idealismo em Marx que em Hegel. Não por acaso, boa parte da esquerda gosta de dizer que Žižek morreu em vida, o que significa ter a voz ignorada, o pensamento invalidado. Leminski poderia ter tido o mesmo destino, a morte em vida, mas ele escapou dessa, graças à sua sutileza marota. E olha que ele foi muito além de Žižek, porque ao trazer Freud para a conversa, Leminski deixa claro para os bons entendedores e para os adeptos das meias palavras que o materialismo bolchevique era, na verdade, de um idealismo recalcado. Se ele tivesse sido tão explícito, provavelmente diriam que ele não sabia o que é materialismo e idealismo em termos filosóficos clássicos. Seria uma crítica muito injusta e muito desinformada, porque os escritos deixados por Leminski mostram que ele era tão versado nos termos da filosofia quanto em Yiddish ou russo. Só que o fato mesmo é que ele se safou, e o mais provável é que hoje um ataque desse tipo, não sabe, só por isso compara, um ataque desse tipo só possa ser desferido contra algum comentarista da obra de Leminski. Um comentarista que cometesse a porra louquice de facilitar a vida dos mal entendedores, completando as meias palavras do texto original. Que tolice seria explicitar aquilo que por segurança se manteve implícito. Mas agora está tudo dito, e mesmo que nada possa ser feito, eu faço o que resta, que é o que recomenda o mestre. Eu fito e deito. Muito obrigado por me ouvir até o final. Que com esse texto ninguém possa se ofender e todos possam se beneficiar.